lucidez. Vou falar hoje sobre a Felicidade Clandestina e o clássico Laranja Mecânica. Vou acabar começando a falar por Laranja Mecânica, esse livro aqui. Esse livro é um clássico, eu fazia muito tempo que eu queria ler ele, eu terminei ele recentemente. A leitura dele não foi fácil, eu achei que seria fácil, mas não foi fácil, porque o livro contém muitas gírias e essas gírias foram colocadas de propósito pelo autor, pelo Antônio Burgas, que é o nome dele. E eu tive uma certa dificuldade. No começo eu li acho que umas 20 páginas, logo depois eu parei. Aí depois de uma semana e meia eu voltei a ler e consegui terminar o livro. Mas eu tive essa dificuldade porque dá uma estranheza pelo excesso de gírias. Mais ou menos assim, para cada parágrafo tem umas 15 a 20 gírias e tá muitas gírias. E você às vezes se cansa porque você tem que deduzir essas gírias, apesar de eu ter esse dicionário aqui contendo todas as gírias. Mas logo no começo ele diz que o autor fez esse livro não com a intenção de ter esse dicionário foi colocado depois. E ele fez com a intenção justamente do leitor ficar confuso. Essa foi a ideia original dele, então eu fiz questão de ler sem ver os reais significados. O que eu descobri foi pela dedução mesmo, pela história você vai acabando deduzindo certas gírias, mas é um livro excelente, ao contrário do filme, assim, para quem assistiu o filme vai ver que certas cenas são cenas leves em comparação ao livro. O livro tem cenas realmente mais chocantes, mais brutais. O livro realmente é mais pesado que o filme. Então, quem assistiu o filme é uma ideia totalmente diferente. O final é diferente. Se eu não me engano, o filme só vai até uma certa parte do livro, então o livro continua. O livro é bem complexo, assim, é uma história, que é um romance para falar sobre justamente o controle do governo, não só a violência, porque muitas pessoas só olham para a violência, mas o livro vai além disso, vai mais para o controle do que o governo tenta fazer com as pessoas. Então o livro vai além da violência, apesar de que no filme fica mais em foco a violência do que as outras coisas. É um livro excelente. Ele escreveu esse livro aqui quando ele achava que tinha câncer. Ele foi diagnosticado com câncer, mas na verdade não tinha câncer. E nesse período ele escreveu loucamente, porque ele achava que ia morrer em breve. Então ele, não, vou escrever aqui uns 10 romances para minha esposa vender futuramente e conseguir se manter. E nisso ele escreveu Laranja Mecânica. Ele não tinha pretensão de criar um clássico, não tinha pretensão de fazer essa história, apenas de fazer um romance para a esposa dele vender. Futuramente ele veria que esse diagnóstico foi errado, ele viveu muito. Se eu não me engano, não sei a data exata, mas se não me engano ele viveu até 1990, o finalzinho da década de 80, acho que foi mais ou menos aí, ele viveu bastante. E Laranja Mecânica foi criado justamente nessa época que ele achava que tinha câncer. Futuramente ele queria até adaptações de Laranja Mecânica, fez Laranja Mecânica para o teatro. E sobre a história do livro, é uma história... E sobre a história do livro, a história de um garoto que vai ser manipulado. A história de um garoto, Alex, que ele vive no meio de adolescentes, que é justamente nesse meio de adolescentes que eles usam as gírias. E eles são da ultraviolência, como eles se denominam. Eles batem nas pessoas, praticam certas atrocidades, que no filme é bem menos impactante do que no livro. No livro ele é mais brutal. De uma certa vez que eles resolvem praticar essa violência, sai errada por um certo motivo, e ele é capturado. E o governo resolve fazer uma técnica com ele de recuperação chamada técnica Ludovico, na qual vai curar ele pela uma técnica de ver imagens, no caso repetição, que no momento que ele praticar a ultraviolência ou fazer a ultraviolência, ele irá passar mal automaticamente. Então eles botam a TV na frente dele e repetem cenas,
que eles usam uma técnica específica lá até ele ficar automaticamente curado da ultraviolência. Só que na verdade essa cura tem lá seus efeitos colaterais, que para quem lê o livro vai descobrir, e vai ver que isso tem uma repercussão também na sociedade. Então quando ele volta, vai acontecer uma série de coisas. Ele não vai simplesmente voltar para a sociedade como tudo normal, até porque ele tem uma vida de crimes que ele deixou para trás, que isso vai se degladiar com ele. Então o livro para mim fica mais eletrizante do meio para o fim, porque justamente dessa fase de cura para essa fase de adaptação. O começo pro meio é mais ou menos a fase que ele está na ultraviolência e vai ser capturado e vai mostrar os problemas que ele tem. Eu gostei do final do livro, eu subestimei o livro, porque eu achei que esse é um final foi totalmente diferente, isso é bom. Não gosto de finais previsíveis. O livro é fantástico, é um clássico, acho que todo mundo deveria ler. É o Laranja Mecânica, é muito bom. Essa edição da Aleph é muito boa, tem uma edição de luxo também. 190 páginas, em torno de 190 páginas. O segundo livro que a gente vai falar hoje é Felicidade Clandestina, Clarice Lispector, é um clássico da literatura brasileira. Esse foi o primeiro livro que eu li dela. Eu estava com muita vontade de ler outros livros, minha lista de livros estava muito grande e acabei resolvendo ler. Obviamente comecei com o melhor livro dela, pelo menos é declarado um dos melhores livros dela, que é Felicidade Clandestina, que é um livro que tem uma coletânea de contos. E o livro em si é fantástico porque ela tem uma sutileza, uma delicadeza de mulher assim que dificilmente os homens têm. Dificilmente não, que nunca os homens têm. Foi fantástico, assim, eu adorei, foi a primeira leitura que eu tive dela. É um livro que eu surpreendi, é um livro rápido de se ler, mas é um livro carregado de sentimentos. É um livro também que mostra a mulher mãe, assim, mostra o lado materno, que é justamente esse lado que o homem geralmente não mostra. Por exemplo, no conto que ela faz, que é Come Meu Filho, que é uma analogia que ela fez no momento que ela viveu com o filho dela, que o filho não queria comer. E é um conto excelente, é um livro excelente, e mostra justamente esse lado bem Clarice de ser. Eu amei esse livro, eu estou para ler agora A Hora da Estrela. É um livro curto, pequeno, mas carregado de sentimentos, carregado de poesia. É um livro que eu adorei. São aproximadamente uns 30 contos. Os meus contos favoritos foram A Felicidade Clandestina. Esse para mim foi o melhor conto do livro, que dá um nome ao livro. Restos do Carnaval também foi outro conto que eu adorei. E o último conto que eu gostei foi o Miopia Progressiva. Miopia Progressiva foi outro conto também que eu adorei desse livro. Então é isso, é um livro que eu indico, é um livro pequeno, não tem muito o que falar, não que ele seja ruim, pelo contrário, ele é muito bom. É um livro de contos, é pra mim, pelo menos para os críticos, é o melhor livro da Clarice Lispector. Eu supri todas as minhas expectativas, esperava muito desse livro e ele não me deixou a desejar nada. A leitura do livro é muito boa, as páginas são muito boas, apesar de brancas, são excelentes para ler. Gostei muito, então o livro é em torno de umas 120 páginas. Então é isso aí, esse foi o segundo livro que eu falei hoje. Espero que tenham gostado. Se puder, se eu não me engano, aqui curtam o vídeo, dê um like, ou é aqui, eu sempre me confundo. Dê um like e se inscreva no canal. Espero que tenham gostado, é isso aí.